estar aqui, irmãos. Trazer a palavra do Senhor, além de ser uma responsabilidade muito grande, ela é uma palavra que transforma vidas, ela liberta, ela renova, e o inimigo se levanta. Mas, como igreja, vamos orar para que o Senhor use a pastora como um canal limpo, para que Deus fale conosco nessa noite, amém? Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer pela vida da nossa pastora, Pai, que está aqui, Senhor, com um coração voluntário, Senhor Jesus, para trazer a Tua palavra, Senhor. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, é uma palavra viva, de um Deus vivo, Pai, Senhor, que irá transformar, Senhor, que irá libertar, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Senhor, visita ela, Senhor, neste momento, visita tudo que é dela, Senhor, os seus filhos, o seu lar, Senhor, os desejos do seu coração, Senhor, que neste momento, Senhor, enquanto o Senhor, Pai, enquanto ela trabalha para o Senhor, que o Senhor também possa trabalhar para ela. Em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor não é um Deus de barganhas, mas sabemos que é um Deus que honra os seus filhos, Senhor. Então eu te peço nessa noite, fala conosco, Senhor, usa a vida da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se. Hoje nós vamos ter um culto pela metade, né? Porque a minha palavra costuma ser uma palavra curta. O culto já começou curto. Falei, Senhor, que responsabilidade que está colocando hoje. Glória a Deus, aleluia. Mas o que eu aprendi eu tenho aprendido uma coisa, não é a quantidade que vale. O Senhor, às vezes, com apenas uma palavra, Ele transforma uma vida. Num segundo, no estalar de dedo, as coisas acontecem. A gente só sente de ver a igreja tão vazia, né? Porque a palavra de Deus é algo tão importante nas nossas vidas. Nós precisamos tanto dela. E muitos poderiam estar aqui. Apesar que hoje foi um dia muito transtorno por causa de greves. Então a gente sabe que muitas pessoas tiveram dificuldade. Eu sei que na minha casa os netos da minha irmã estão lá porque os pais não conseguiram chegar até agora. Até a hora que eu saí, eles não tinham conseguido chegar. Então ela teve que buscá-los na escola para que os pais pudessem chegar. Então a gente sabe que tem muita gente que está com dificuldade de chegar em casa e acredito de chegar até aqui também. Amém? Nós vamos orar ao Pai Nosso, em primeiro lugar. Vamos ficar de pé novamente. Eu sempre gostei de abrir o culto com a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, que fala diretamente aos nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus? Abra a palavra do Senhor em 2 Timóteo. Segundo Timóteo 3, versículo 16 e 17. Todos acharam? Procurando. Segundo Timóteo, lá no finalzinho. Depois de Atos, Romanos. 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, um homem para ser preparado, um homem de Deus para ser preparado, ele tem que ter conhecimento da palavra do Senhor.
Hoje nós vamos ver a utilidade que a Bíblia tem para diversas áreas das nossas vidas. Aqui ela fala em ensino, ela fala em correção, ela fala em instrução, mas tem uma que não está sendo citada aqui. A Bíblia como alimento. Desde que eu me converti, eu aprendi que a palavra de Deus é o alimento para nossas vidas. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Nós temos visto no mundo acontecer uma doença chamada anorexia nervosa. O que é isso? A pessoa que deixa de se alimentar para poder ficar magra. Então são dietas rigorosas que a pessoa faz. Isso tem trazido vários transtornos, tem trazido problema psicológico, problema social, problema fisiológico, tem levado pessoas até a morte. Os estudiosos falam que para a gente ter uma vida sadia, nós precisamos ter 2.228 calorias para ter os nutrientes necessários para a nossa manutenção. Agora, eu queria saber como é que anda a dieta espiritual dos cristãos. Nós sabemos a dieta que o mundo tem feito e o que tem trazido de transtornos. Qual tem sido a quantidade ou a qualidade do alimento vindo da palavra que nós temos consumido? Por isso que eu falei, dá dó de ver a igreja vazia, porque a palavra é um alimento tão forte. Ele traz vida, ele traz cura, ele traz restauração, ele traz renovação para a nossa vida. Tudo através da palavra. É comum no nosso dia a dia, nós temos 3 refeições por dia, né? O almoço, a janta, o café da manhã e fazemos às vezes alguns intervalos, né? Agora, para a vida espiritual, qual é a quantidade de refeição espiritual que nós temos realizado? No dia a dia nós paramos, todo mundo para tomar o café da manhã, você pode até sair correndo, mas você sai tomando, você para para almoçar, você para jantar, você come alguma coisa. E para a tua vida espiritual, quais são as refeições que você tem feito? Quantas leituras bíblicas você tem realizado por dia? Quantos minutos você tem dedicado para a oração? E dessa análise nós vamos separar os crentes por alguns grupos que caminham para uma anorexia espiritual. A anorexia traz desnutrição e tem muito crente doente. Às vezes até nós estamos doentes e não estamos nos apercebendo. A gente se deixa levar pelas situações, se deixa levar pelo mundo, pela correria do dia a dia, por cada fazer que nós temos. E nós não estamos percebendo a doença que nós estamos trazendo para a nossa vida espiritual. Porque nós nos preocupamos com tudo, menos com a vida espiritual. A atenção, nós corremos atrás, só que a atenção que nós deveríamos realmente dar, será que nós estamos dando? Vamos ver o seguinte, crente faquir. O que é o faquir? Faquir é aquele que fica dias e dias sem comer, deitado numa cama de prego, né? Magrinho, seco. Agora tem o crente faquir também. O que seria o crente faquir? É aquele que consegue manter a sua vida espiritual com uma única refeição semanal. Ele só vai ao culto aos domingos. Ele acha que é o suficiente. Aquilo que ele ouve, aquilo que ele aprende no domingo é o suficiente para que ele tenha uma vida espiritual sadia. Será que vocês não conhecem muitas pessoas que só vêm na igreja aos domingos? Será que quando nós começamos, a gente não começou assim também? Eu lembro que eu ia na igreja só de terça-feira quando eu comecei. Eu achava que não precisava mais que isso. Depois, quando eu comecei a ir aos domingos, eu não ia mais na terça-feira. E a gente tem visto isso acontecer ainda hoje. A pessoa que vem no domingo acha que não precisa vir na quarta. Ou quando vem na quarta, não precisa vir no domingo. Uma refeição só por semana, será que é suficiente para nos alimentar? Na vida cotidiana, você conseguiria ficar com uma refeição por semana? Só faquir, né? Isso que nós estamos falando, é o crente faquir. É aquele que só se alimenta, acho que cada 30, 40 dias, para poder ver quanto tempo ele aguenta sem comer. Será que nós não temos nos perdido um pouco nisso? Vamos ver outro crente. O crente fast food. É aquele da comida rápida. O que é um crente fast food? Para que ele vai perder tempo em ler a Bíblia? É tão chato. Tanta gente fala, é tão chato, tem partes da Bíblia que eu não entendo, então eu pulo. Não, compra aquelas caixinhas de promessa e
todo dia você tira. Uma daquela é a palavra sua do dia. Você ora de manhã quando sai, agradecendo a Deus? Você ora pela comida na hora do almoço? Você ora pela comida na hora da janta? Ora um Pai Nosso na hora de deitar? Está satisfeito? Será que isso é o suficiente para te manter com uma vida espiritual sadia? Esse é o crente fast food. Agora tem o crente junk food. É aquela que tem comida lixo. O que é a comida lixo? Sabe aquela comida que quando você olha é apetitosa, mas ela não faz bem para a tua saúde? Tem muitas pessoas, hoje em dia a gente vê muito isso acontecer no mundo. É a batatinha frita, é a pizza, é o hambúrguer, né? É mais rápido. Realmente abre os olhos da gente quando a gente vê. Que delícia uma batatinha do McDonald's, não? Não é verdade? Então, e o crente? É aquele que consome alimentos de péssima qualidade nutricional, porque ele alimenta-se de pregações de autoajuda. Ele só ouve aquilo que interessa a ele. Ele da teologia de prosperidade. Ele só vai buscar aquilo que possa acrescentar na vida dele como bênção. E vai atrás de programas evangélicos na televisão e no rádio. Será que você nunca viu isso? Ou a mesma gente faz. Eu vou te falar que a mesma gente faz. Às vezes você está no carro, indo para o trabalho, você coloca, eu só ouço rádio evangélico. Só que às vezes é uma pregação que você fala, não, é muito baixo astral. Eu preciso ouvir algo que me eleve, algo que me acrescente, algo próspero, algo que fale que aquele dia vai ser um dia de vitória, que Deus está na tua frente, que Ele te protege, que Ele te guarda. E às vezes não é aquilo que nós estamos precisando. Ontem na aula de teologia, a Samira fez um comentário, ela falou, quem pensa que vir para Jesus vai ser fácil? Não vai ser fácil. Nada vem de graça. Tudo, o reino de Deus é conseguido à força. É a força. Então não é com facilidade que nós vamos alcançar as coisas. E o alimento espiritual é o primeiro que nós temos que ter nas nossas vidas, que é ele que vai nos alimentar, para nos dar força, para lutar, para enfrentar e para ter as decepções que nós vamos ter, para aprender a renunciar nas coisas que a nossa carne pede. É o alimento espiritual que nós precisamos ter que nos dar essa saída. Crente bulímico, bulimia, a pessoa que vomita, né? Tudo que come para não engordar. Tem esse crente também? Tem esse crente sim. É aquele que vem, ouve a palavra do Senhor, mas não deixa ela entrar no coração. Então, a hora que ele sai lá para baixo, ele é só crente dentro da igreja. Ele não sabe nem o que foi. Dessa escada vomitando. Não entendi. Dessa escada é isso mesmo. Quando ainda não sai criticando. Porque a palavra foi chata, porque foi cansativa demais, porque me deu sono. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Você recebeu alguma coisa? Você se alimentou de alguma coisa? Quando não sai apontando, acusando, julgando, não é verdade? Tem muitos crentes que vêm para a igreja como sendo apenas um ato social, não com a intenção de buscar a Deus, não com a intenção de crescer, não com a intenção de se preparar, de saber quem é Deus, o que Ele espera de nós. Porque nós sabemos o que nós esperamos dele. Todos nós estamos aqui porque nós buscamos algo da parte de Deus. Mas nós temos que conhecer o outro lado também. A má qualidade nutricional da dieta espiritual de muitos cristãos vem estabelecendo uma geração de crentes desnutridos, que não se desenvolve espiritualmente. Infelizmente, essa estarrecedora constatação é que a leitura bíblica foi banida da agenda de muitos membros da igreja. Muita gente tem a Bíblia, não lê. Tem em casa, mas não abre. Pega só para trazer para a igreja, só abre na hora que é pedido que vai ser feita a leitura dela. O que você conhece da palavra de Deus se você toma esse procedimento? Você não conhece nada. Muitos baniram a Bíblia. E a gente olha assim, né? Aqui nós estamos falando de crente, mas eu olho na minha vida, meu pai era para ser padre. Né? Ele fez 9 anos de seminário. Ele ficou doente, ele saiu para vir para casa para se tratar. Foi quando ele conheceu minha mãe e não voltou mais. Eu falei, puxa vida, era para ser uma pessoa fervorosa em questão de oração, em questão de religião, né? Porque
teve uma educação religiosa. Eu não lembro na minha casa de ter uma Bíblia. Então, o quanto é importante a gente ter isso como princípio. Porque aquilo que... A senhora também não, né? Não é verdade? O católico... Mas por causa da Bíblia, você faz o catecismo, mas o catecismo não é em cima da Bíblia, é em cima do livrinho, não é verdade? Na missa, você tinha a leitura num papel e deixava em cima dos bancos. Homilia. Como é que chama? Homilia. Homilia? É. Sabe? Então eu falei, puxa vida, eu vim de uma criação que era para ter tido pelo menos uma parte religiosa, mas um pouco mais fervorosa. Talvez eu tivesse me dedicado um pouco à leitura da Bíblia, teria um pouco mais de conhecimento das coisas de Deus, embora fosse católico, mas eu não tive esse princípio. Por isso a gente vê que o quanto é importante nós termos isso como princípio básico da nossa vida, porque vocês vão passar isso para os filhos de vocês, nós vamos passar isso para os nossos netos. Eles vão ter o hábito de ver a nós lendo, buscando, ensinando, explicando. Agora, nós temos nos alimentado o suficiente para poder dar essa continuidade? Será que só o que nós estamos dando para Deus é o suficiente? A nossa vida espiritual está bem nutrida? Nós estamos bem espiritualmente? Eu acredito que não. É impossível que alguém viva um cristianismo bíblico sem a Bíblia. Mas, infelizmente, é a tarefa que muitos intentam fazer, por isso vem se estabelecendo um cristianismo fundamentado na experiência e nas pregações distorcidas de falsos mestres. Quando você conhece a palavra, você consegue contestar o que está sendo ensinado, porque você tem base bíblica para saber se aquilo que estão falando é de Deus ou não. Quando você não tem conhecimento da palavra, você aceita tudo o que está sendo pregado. E muitas vezes não é a verdade da palavra de Deus que está sendo pregada. Então, para nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual, nós temos que, o problema da desnutrição espiritual, ela possui dois fatores que contribuem para que esse quadro se firme. Primeiro, a igreja que priva os seus rebanhos de pregações expositivas. Tem muita igreja que prega prosperidade, tem muita igreja que faz entretendimentos espirituais, mas não tem como foco a palavra de Deus. Graças ao Senhor, não é o caso da nossa igreja. Sabe, nisso aqui nós sabemos o quanto o nosso pastor zela pela palavra do Senhor, o quanto ele nos incentiva na leitura bíblica anual. E a leitura bíblica anual é uma coisa que não é para ser feita uma vez, é para ser feito sempre. Se você lê uma vez a Bíblia, você entende muito pouca coisa. Na segunda vez que você lê, você entende um pouco mais. Na terceira, você começa a tirar dúvidas. Porque outro dia a pastora Simone estava falando, quanto mais, quanto menos, menos. E é verdade, gente. Quanto mais você lê a Bíblia, mais vontade você vai ter de ler. Quanto menos você lê, você não vai ter interesse algum. Então, a primeira é a igreja que priva o rebanho de ter o foco na palavra do Senhor. E a segunda é o desinteresse dos crentes pela palavra de Deus. Pois hoje, cada vez mais, a praxe cristã vem se moldando às necessidades individuais. A pessoa, ela tenta moldar a Bíblia ao seu interesse, ao seu estilo de vida. E não ela mudar o estilo de vida dela para acompanhar o que a Bíblia fala. E é muito disso. Por que a gente vê muita gente mudando de igreja? Porque quando você começa a ser apertado, te incomoda. Quando a palavra começa a te tocar, a te atingir, dói. Então você sabe que vai ter que ter mudança. Você sabe que vai ter que ter renúncia. Muitos preferem mudar de igreja porque aí começa tudo de novo. Vai lá no leitinho de novo, né? Quando você está chegando no alimento sólido que vai te tratar, você pula fora novamente. Por isso, infelizmente, temos que afirmar que a constatação que nós vivemos em meio a uma geração de anoréxicos espirituais. E temos, se a gente olhar dentro da igreja, tem muita gente doente espiritualmente. A desnutrição alimentar vem sendo uma preocupação de várias entidades espalhadas pela terra. Isso no mundo aí fora. Quando você vê um país passando por dificuldades
dificuldade, quando acontece alguma tragédia, alguma catástrofe, tem várias entidades que se levantam para levantar recursos, né? Mas quem cuidará da desnutrição espiritual? Para desnutrição física, tem bastante gente, tem. E assim mesmo, não, se a gente parar para pensar, nem tanto, porque a gente vê tanto países como Somália, que a gente vê aquelas crianças propriamente em pele e osso morrendo de fome, e com tantos países ricos que poderiam estar auxiliando mais. Agora, você acha que eles estão se preocupando com a vida espiritual de alguém? A dieta do servo de Deus inclui jejum, inclui oração, mas principalmente palavra. Abre a palavra de Deus em Mateus 4:4. Vamos ver o que diz. Mateus 4:4 diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem um versículo que diz também: a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos nos alimentado do quê? Do que o nosso coração está cheio. Porque daquilo que ele estiver cheio, é disso que vai sair da nossa boca. Quando uma cidade, eu já falei, a vida cristã, eu tinha falado, quando uma cidade precisa, nós temos várias entidades que auxiliam, levam roupas, levam comidas, né? Agora, na vida cristã, quem é que vai levar esse alimento? Somos nós, aqueles que estamos dentro da igreja, aqueles que estamos buscando a palavra do Senhor, aqueles que estão se alimentando da palavra de Deus, porque tem muita gente aí fora morrendo de fome espiritual. E se nós não alimentarmos, eles vão morrer espiritualmente. Só que para poder ajudar, nós temos que estar saciados com a palavra do Senhor. Porque ninguém pode levar um alimento espiritual se você não estiver nutrido. Se você está vazio, o que você pode estar dando para os outros? Sabe, a gente vê tanta gente, às vezes, entregando profecia. Eu já vi muito disso. Pessoas que levam a palavra de Deus, falam como se fosse um homem ou uma mulher de Deus, só que a hora que você olha para a vida da pessoa, não é nada daquilo. Sabe, é um espírito de engano. Será que essa pessoa não está doente espiritualmente e não tem se apercebido? E será que nós também não estamos nos enfraquecendo, ficando desnutridos dia a dia e não estamos nos apercebendo disso? Será que a gente tem se esforçado o suficiente para buscar a palavra de Deus? Quem tem feito realmente a leitura bíblica anual, mas com responsabilidade, buscando conhecer, aprender? A nossa igreja dá várias oportunidades para que a gente cresça espiritualmente. Nós temos aula de teologia, tem sido uma bênção, não é, Adriana? Onde a gente saindo daqui, você pode debater, você pode perguntar, você pode tirar dúvida. Você sai realmente daqui fortalecido. Eu acho que a aula de teologia tem nos fortalecido até mais às vezes do que a pregação na hora do culto. Então a nossa igreja tem nos dado vários recursos para que a gente se alimente. Agora, será que nós temos nos esforçado para isso? Nós temos que buscar mais nos fortalecer com a palavra de Deus. Nós temos que lembrar também que o alimento espiritual que todos nós precisamos, nós também temos que levar para os outros que estão necessitados. Porque a palavra do Senhor diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E nós estamos prontos para isso? Ontem a Sabina ainda falava: a mesa está posta. Nós estávamos indo embora quando ela falou: a mesa está posta. Tudo que tinha que ser ensinado está sendo ensinado. Tudo que a gente poderia estar fazendo, o pastor está fazendo por nós. E olha, eu vou falar uma coisa: não adianta a gente buscar justificativa, porque eu não estou bem nisso, por isso que eu não venho, porque eu estou com dificuldade nisso, porque ele também tem as suas dificuldades. Ele passa por lutas, às vezes, até maiores que a nossa. Só que a gente acha que ele tem sempre que estar pronto para nos aconselhar, para nos orientar, para nos ouvir. Sabe, olha, é um testemunho até chato, mas eu vou dar. Foi uma das coisas, quando eu estava casada e nós tínhamos uma igreja, eu e meu marido, e eu percebi o quanto ele estava se afastando de Deus.
porque ele começou a se dedicar mais à vida circular e menos à igreja. Aí eu lembro que na hora que acabava o culto, sempre que os irmãos vão falar com o pastor, vão falar, eu mesmo, eu não vou embora antes de me despedir, pelo menos para me despedir do pastor. Mas sempre tem aquele que precisa falar alguma coisa com o pastor, está sentindo uma necessidade. Ele é o nosso pai espiritual, se a gente não recorrer a ele, a gente vai recorrer a quem? E eu lembro que num dia desses, um dos irmãos foi procurá-lo para pedir uma oração. E na hora que ele saiu, ele falou para mim, não tem nem graça. O problema dele não é nada perto do meu. Sabe, quando eu falo aquilo, eu falei, meu Deus do céu, um homem de Deus, ele está ali para acolher seja o problema que for. Você não está para julgar se o teu problema é maior ou não. O pastor tem tanto problema quanto os outros. Mas aí você vê como uma pessoa está fraca espiritualmente. Ela não estava preocupada em aconselhar, em ajudar, em dar uma palavra do Senhor, um consolo. Eu não sei qual era a necessidade daquela pessoa naquele momento. Sabe, mas quando ele falou aquilo, ele fez assim, o meu problema é maior que o dele, vamos embora logo, sabe? Então eu falei, por ali eu vi o quanto a pessoa estava distante de Deus e a gente não estava percebendo. Eu vou te falar que muitas vezes nós estamos nessa mesma situação. A pessoa vem para pedir uma oração, nós estamos vendo alguém do nosso lado, precisando de ajuda, precisando às vezes de um abraço, de uma palavra, mas a gente está tão envolto com os nossos próprios problemas que a gente nem estende a mão. Está existindo um egoísmo espiritual, porque não adianta também buscar a palavra e essa palavra ficar só para nós. Isso vai virar um fermento para a minha vida só. Não é esse o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que a gente vá e leve aos outros também. Em primeiro lugar, que a gente se alimente. E depois que a gente possa estar levando esse alimento a todos que precisam. Amém? Foi desse jeito que o Senhor me tocou. E eu gostaria que eu tenho certeza, como acontece comigo, muitas vezes nós temos dificuldade de orar. A gente não acha palavras para falar na oração. A gente se torna repetitivo. Não é verdade? Falta do alimento da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, quando ela vem e fica firmada no nosso coração, ela sai da nossa boca com muita facilidade. Às vezes eu olho uma irmã orando e eu falo, como é que ela consegue? Aquilo flui de uma tal maneira assim, tão natural, e às vezes a gente está tão travado, não consegue, não vai. Às vezes você se programa, não, eu vou orar tal hora, eu vou naquela hora acontece alguma coisa, você esquece, sabe? A falta do compromisso, você até promete fazer, mas a gente acaba esquecendo, a gente pula, tem outra coisa mais importante para fazer. Então eu tenho certeza que cada um de nós temos um bloqueio nessa área, para buscar a palavra de Deus com profundidade, para que a gente possa realmente ter uma comunhão com Deus e podermos ajudar aos outros. Porque se nós que estamos na casa de Deus, nós que ouvimos a palavra do Senhor, nós que temos uma igreja que tem nos dado condições, que é focada na palavra do Senhor, temos dificuldade, você imagina aqueles que estão lá fora que nem ouvem a palavra de Deus. Eu gostaria de orar por cada um. Eu queria que vocês viessem aqui na frente. Eu vou pedir para a irmã Neuza me ajudar na oração. Só me ajude, irmã Neuza. Nós vamos orar por todos, porque eu creio que todos nós temos uma fraqueza espiritual. Todos nós estamos caminhando por uma doença espiritual, mas podemos ser tratados, que é para isso que nós estamos aqui.